Olá, que excelente momento para darmos início a mais uma das nossas análises visuais. Hoje o nosso mergulho guiado pelas fontes originais vai explorar um conceito absolutamente fascinante da doutrina espírita, a erraticidade. Vamos observar de forma bem objetiva e totalmente baseada nos textos clássicos o que a literatura relata sobre esse estado de um espírito no intervalo entre uma vida e outra. Afinal, o que exatamente acontece no intervalo entre as vidas físicas? Essa é, sem dúvida, uma daquelas grandes perguntas universais que acompanham a humanidade desde sempre. Quando o corpo biológico encerra o seu ciclo, o que vem depois? A consciência simplesmente pausa? Ou fica vagando num vazio à espera de algum milagre cósmico? Vamos usar esta nossa explicação de hoje para desvendar as respostas estruturadas que a doutrina apresenta para essa dúvida humana tão profunda. Bom, vamos direto à definição principal, erraticidade. Esse termo foi consolidado por Allan Kardec lá em O Livro dos Espíritos, mais especificamente no capítulo 6. E aqui cabe um esclarecimento imediato, tá? A palavra errante, nesse contexto, não tem absolutamente nada a ver com estar perdido, desorientado ou vagando sem rumo. Significa única e exclusivamente que o espírito não está preso a um corpo material no momento, ou a uma pátria terrena definitiva. É como um viajante num aeroporto, entre dois destinos. O detalhe mais intrigante aqui é que a erraticidade é considerada, segundo as obras, o verdadeiro estado normal do espírito. A encarnação é que seria a viagem de intercâmbio temporária. Durante esse período de transição que vai do desligamento físico até um novo nascimento, acontece uma espécie de balanço existencial. Sem aquele véu pesado da matéria embaçando a visão, a consciência consegue reconhecer com clareza cristalina os próprios erros e acertos. Além disso, é o grande momento de planejamento. É nesse estágio que as provas do futuro são traçadas. Para deixar essa definição ainda mais sólida, ajuda muito a gente olhar para quem não se encontra nesse estado. Dando uma olhada na tela, à esquerda temos os espíritos puros. A literatura frequentemente cita Jesus como esse grande exemplo. São as consciências que já atingiram um grau máximo de evolução moral e por isso não precisam mais reencarnar, eles vivem num estado definitivo. Já à direita temos os espíritos encarnados, que são todos aqueles que habitam um corpo físico agora. Qualquer consciência que esteja no plano espiritual e não se encaixe nesses dois extremos, está sim na erraticidade. E isso nos leva à próxima etapa da nossa análise, a nova percepção do tempo e como as mecânicas da realidade mudam completamente sem o peso de um corpo físico. A resposta registrada nas fontes sobre isso revela um contraste imenso. Lá, o tempo não é medido por relógios ou pela rotação da Terra, mas sim pela sucessão dos pensamentos e das atitudes. E a diferença de percepção é brutal. Para os espíritos que estão em sofrimento profundo ou apegados a sentimentos inferiores, o tempo praticamente congela. O foco na dor é tão intenso que cria uma ilusão esmagadora de que aquilo é uma eternidade. Os minutos pesam. Por outro lado, para os espíritos elevados, o tempo simplesmente voa. Eles estão tão imersos em atividades ágeis, dinâmicas e de muita luz que o relógio deixa de ser qualquer tipo de preocupação. Então, surge logo aquela dúvida. O que os espíritos realmente ficam fazendo na erraticidade? Tem um mito popular muito forte por aí de que a vida após a morte é aquele estado de contemplação eterna, uma passividade absoluta de quem fica descansando para sempre. Mas os textos originais derrubam essa ideia por completo. O mundo espiritual descrito ali é de uma atividade frenética, totalmente focado no trabalho e na ajuda mútua. É só notar a enorme diversidade de ocupações mapeadas nessa tela. Tem estudo e instrução constantes sobre as leis universais. Tem as missões de auxílio, onde atuam os guias e anjos guardiões, inspirando boas ideias na Terra. Tem todo o planejamento do futuro, desenhando as diretrizes da próxima encarnação. Isso sem falar nas artes e na criação de ambientes inteiros usando a pura força do pensamento. E, claro, o incansável trabalho de socorro, com caravanas resgatando ativamente quem acaba de desencarnar. É tudo extremamente ágil e dinâmico. Mas agora, vamos desacelerar o ritmo para entrar num conceito que exige muita atenção e respeito, o famoso umbral. Vamos compreender essa zona específica de transição. Para começar, é fundamental entender aonde esse termo se enraiza na literatura. O conceito de umbral, com toda a sua geografia e características vibratórias específicas, foi amplamente detalhado pelo espírito André Luiz no clássico livro Nosso Lar, trazido a público pela psicografia de Chico Xavier. Foi a partir desses relatos que a compreensão sobre como essas zonas funcionam na prática se expandiu enormemente. E o que dizem exatamente os relatos sobre a natureza dessa zona? Primeiro que se trata de uma zona magnética de densidade. Segundo, e prestem muita atenção aqui,
O umbral não é um castigo divino arbitrário, de jeito nenhum. É o reflexo direto de um estado mental, a projeção da própria consciência de quem está lá. Terceiro, é um espaço 100% temporário. Não existe condenação eterna ali, servindo apenas para o esgotamento de energias mais densas. E quarto, existe um foco gigantesco no resgate. Equipes de luz operam ali o tempo todo para ajudar quem demonstre o menor sinal de arrependimento. Então, pela regra de ouro da afinidade magnética, quem acaba estagiando nessas regiões? Os textos apontam de forma bem objetiva: indivíduos com apegos excessivos aos bens materiais ou dependências químicas e emocionais que sobreviveram à morte do corpo físico. Encontram-se ali também consciências presas ao remorso profundo que acabam criando literalmente o próprio inferno mental e espíritos que ainda cultivam orgulho extremo ou mágoas profundas. Tudo ali é um espelho cristalino de um interior que ainda não encontrou a paz. E para deixar nossa análise metodicamente perfeita, precisamos fazer um paralelo: erraticidade versus umbral, separando o conceito amplo da subdivisão. Olhando para nossa tabela de comparação, a distinção mata qualquer confusão. Na coluna 1, a gente vê que a erraticidade é o estado geral, o grande guarda-chuva de tudo. Todo espírito que não está encarnado e não é um espírito puro, está na erraticidade, não importa se ele está num nível incrível de luz ou em processo de dor. Já na coluna 2, o umbral aparece como apenas uma sala de recuperação específica debaixo desse imenso guarda-chuva. É uma região voltada para o reajuste. Conclusão: todo espírito que está no umbral está na erraticidade. Mas a imensa maioria dos espíritos da erraticidade, focados em estudos e zonas de luz, com certeza não está no umbral. Encaminhando a nossa explicação visual para sua conclusão natural, a literatura nos entrega esse princípio de forma inquestionável. Na erraticidade, o seu bem-estar depende única e exclusivamente das suas conquistas morais. Lá não conta a aparência, não importa a influência terrena, o desapego e a prática genuína do bem geram situações extremamente felizes, enquanto as bagagens inferiores pesam e cobram o seu preço diretamente na consciência. E isso deixa a gente com uma provocação profunda para encerrar. Se os textos apontam que a realidade encontrada do outro lado é um espelho milimetricamente exato daquilo que é cultivado na nossa própria mente, que tipo de realidade espiritual está sendo construída por nós no dia de hoje? Fica essa reflexão valiosa para todos. Nós encerramos por aqui essa nossa imersão visual. Muito obrigado pela companhia sempre atenta e nos vemos na nossa próxima análise estruturada.